Eu sou Evaldo da Assunção, sou médico, cirurgião plástico, aposentado há 60 anos e que sempre me interessei muito por história, especialmente pela história ligada à arte que eu escolhi para praticar em toda a minha vida, que é a cirurgia plástica. Então, nesse pequeno vídeo, eu quero compartilhar com vocês, né, essa história que é realmente fascinante. A medicina praticamente surgiu 1700 anos antes de Cristo, pelo menos a medicina documentada, porque nós temos um papiro, chamado papiro de Ebers-Edwin Smith, que foi encontrado num túmulo próximo a Tebas, no Egito, né? E nele, nas suas 17 páginas, narra 48 casos de cirurgias pós-traumáticas, de tratamento de pessoas que se machucaram, traumatizaram, né? E foram tratados dentro das possibilidades daquela época. É muito curioso e é um documento muito importante para a medicina. Na Índia, 500 anos antes de Cristo, existiu também um cirurgião, né, que foi um autor de vários textos falando sobre a medicina Ayurveda, que é uma medicina indiana, tipicamente indiana. Ele chamava Susruta, né, e ele fazia também cirurgias. Hipócrates, ele nasceu na ilha de Kos, na Grécia, no ano 460 a.C. e morreu aos 83 anos. Ele praticou e ensinou medicina, uma medicina bem mais, vamos dizer assim, estruturada, esquematizada, com princípios muito sérios, muito importantes. Por isso, ele é considerado como o pai da medicina. Hipócrates, ele fazia com seus alunos um juramento que até hoje é utilizado em várias escolas de medicina. Eu digo que em várias porque no meu tempo de formatura usava-se em todas. Hoje algumas aboliram, né? Preferem uma coisa mais talvez mais leve, mas o juramento de Hipócrates, na minha opinião, ele é o roteiro que deve ser seguido por todos os médicos que pretendem ser realmente profissionais da medicina. Aqueles que são realmente vocacionados para ela. Hipócrates praticou e ensinou a medicina, sendo sempre muito justo e procurando respeitar valores morais que hoje constituem o seu juramento. No século I a.C., Cornélio Celsus, né, ele foi também um cirurgião, e ele era mais do que um cirurgião, ele era um enciclopedista, era uma pessoa de cultura refinadíssima, ampla, autor de vários textos de filosofia, agricultura, leis, arte da guerra, né, uma série de outros temas. Por isso a gente pode dizer que ele era um polímata. O polímata é aquela pessoa que tem muitos conhecimentos de várias áreas. E ele nos deixou, né, esse texto muito importante também para a maturação da medicina. Entre os anos 129 e 217 depois de Cristo, na cidade grega de Pérgamo, existia um cirurgião também chamado Galeno, que era médico, filósofo e pesquisador, que deixou muitos escritos que, adaptados aos dias de hoje, né, nos orientam em muitas coisas. No ano de 1540, a medicina era exercida praticamente só na especialidade clínica, só fazendo clínica. Cirurgia era considerada alguma coisa extremamente brutal e fora do contexto da medicina. Tanto que era exercida a parte cirúrgica por barbeiros. Os barbeiros cirurgiões em Londres, né, tinham uma grande clientela porque tratavam as mais diferentes feridas e outras doenças também nas pessoas. E
foi exatamente na Inglaterra que no ano 1800 foi criado o Royal College of Surgeons, que é uma das primeiras, talvez a primeira instituição para congregar cirurgiões com o objetivo de aprimoramento da atividade e também para a convivência profissional. Em 1430, na Sicília, Itália, existiu um cirurgião chamado Gustavo Branca, que com seu filho Antônio, e contando com a aprovação do rei Ferdinando I, fez a reconstrução nasal com retalho frontal, que é uma técnica, curiosamente, que até hoje nós utilizamos. Essa técnica ela vem também de séculos passados, mas adaptada às normas técnicas e cirúrgicas de hoje, ela ainda continua sendo uma forma muito boa de reconstruir narizes amputados ou traumatizados seriamente. Em 1585, a cirurgia teve assim uma abertura muito grande, porque a dissecção dos cadáveres para o aprendizado da anatomia era proibido. Mas o Papa Sisto XVI autorizou a dissecção de cadáver para fins de estudo e aprendizado. Isso permitiu que a cirurgia desse um passo enorme, apesar de que muitos cirurgiões, anteriormente a essa autorização, já faziam clandestinamente essas dissecções, para conhecer melhor onde eles iriam trabalhar. No século XVI, Gaspare Tagliacozzi, na Bolonha, ele aprimorou os retalhos que Gustavo Branca havia criado para a reconstrução do nariz. E aí nós temos uma figura do seu livro, mostrando como que o paciente ficava imobilizado para levar, inclusive, uma parte da pele do braço para fazer a reconstrução nasal. E ele escreveu, em 1597, o livro Curtorum Chirurgia per Incisione, ou seja, cirurgias com enxertos. Ele, então, por essa razão, Tagliacozzi é considerado como o pioneiro da cirurgia plástica reconstrutiva, que é a parte mais importante, no meu entendimento, da cirurgia plástica. Em 1838, Eduard Zeiss publicou seu livro Handbuch der Plastischen Chirurgie, já vimos a sua origem, qual é que era, nesse livro, ele consolida o termo grego plastikos, porque o nome da cirurgia plástica vem exatamente dessa palavra grega plastikos, que significa o quê? Dar forma. Ou seja, a cirurgia plástica é uma cirurgia que objetiva dar forma, reconstruir forma, melhorar formas. Então, daí o seu nome, cirurgia plástica. A Primeira Guerra Mundial, ocorrida entre 1914 e 1918, segundo Van Bergen, um historiador, ele diz que com a nova tecnologia bélica usada na Primeira Guerra, que é considerada talvez a guerra mais brutal que já ocorreu na história, ele dizia que essa tecnologia fazia com que 300 homens que em 1914 tinham muito mais poder de fogo do que 60 mil homens de Wellington na Batalha de Waterloo. Ou seja, 300 homens, 300 soldados faziam aquilo que 60 mil homens na Batalha de Waterloo tiveram que fazer. E nós chegamos a essa personalidade fundamental na cirurgia plástica, que é Sir Harold Gillis. Ele nasceu na Nova Zelândia em 1882, morreu em 1960 e é considerado o pai da moderna cirurgia plástica. A
contribuição dele para a cirurgia plástica reconstrutora foi fantástica, como a gente vai expor. A trajetória profissional de Gilles é uma coisa impressionante, né? Ele fez otorrinolaringologia em 1906 e não tinha treinamento formal em cirurgia plástica. Mas em 1915 ele acompanhou um cirurgião dentista franco-americano chamado Vladier, que fazia cirurgia de traumas maxilares. Então ele aprendeu muito a trabalhar com as reconstruções faciais. Depois, Hippolyte Morestan, que realizava avançadas cirurgias reconstrutivas em Paris, né? Ele também acompanhou, e com isso, somando os conhecimentos que ele obteve de Vladier com os que obteve de Morestan, né? Ele se tornou um cirurgião reparador fantástico, com muitas técnicas e tinha uma habilidade cirúrgica muito grande. Em 1916, Gilles criou a unidade de tratamento de lesões faciais no Cambridge Military Hospital. No ano seguinte, ele transferiu essa sua unidade de tratamento para o Queen's Hospital em Sidcup, onde fez a maior parte do seu trabalho. Entre os anos 1917 e 1923, ele e a sua equipe operaram mais de 5.000 pacientes. Nesse hospital, né, curiosamente, trabalhava um anestesiologista chamado Ivan McGill, né, que foi o pioneiro na intubação nasotraqueal, uma técnica, né, que a pessoa, o anestesista, passa um tubo pelo nariz e pela traqueia do paciente para controlar a sua respiração. E isso é fundamental para a prática da anestesia geral. O Queen's Hospital em Sidcup, na Inglaterra, era esse hospital que ele organizou. Aqui nós vemos o hospital, nada enorme, a enfermaria, que era onde trabalhavam, e aqui está Gilles com a sua equipe na sala de cirurgia. Como se pode ver, numa simplicidade muito grande, sem as grandes tecnologias que nós encontramos hoje nos nossos hospitais. Os feridos da Primeira Guerra Mundial foram, a gente pode dizer, os grandes responsáveis, né, pelo progresso da moderna cirurgia plástica. Por que a gente diz isso? Porque eram muitas as mutilações, como nós falamos, a Primeira Guerra foi muito violenta, muito combate corpo a corpo, baionetas e, enfim, as mutilações, principalmente no rosto, né, ocorreram com frequência. Então, aqui nós temos algumas fotografias que são retiradas da documentação do Gilles. Então, a gente pode ver todo o trabalho que ele fazia, reconstruindo o nariz, reconstruindo o lábio, fazendo reconstruções com retalhos frontais, que é chamado também o retalho indiano, que é o retalho que veio lá da Índia, né? E até hoje nós utilizamos, claro, com algumas modificações técnicas importantes. E ele, com a experiência também que teve com dentista, cirurgião dentista, ele fazia reconstruções, inclusive, de todo o andar médio da face. Essa pessoa com toda essa deformidade, fundamento da face, o resultado que ele obteve, para a época, a gente considera realmente foi excepcional. Eu quero contar uma curiosidade, saindo um pouco assim da história, mas porque isso faz parte da minha vida e eu quero compartilhar com vocês que estão escutando. Em 1946, no final da Segunda Grande Guerra, já foi a Segunda Grande Guerra, né? Eu estava com 8 anos de idade e meu pai, que era médico no interior de Minas, na cidade de Campo Belo, ele tinha ido passar um ano lá nos Estados Unidos para aperfeiçoar os seus conhecimentos. No interior, era obrigado a fazer de tudo. Ele era clínico, obstetra, cirurgião, ortopedista, né? Então ele passou um ano nos Estados Unidos e desse tempo em que ele permaneceu, ele ficou em Rochester,
né, onde tinha a principal clínica Maio. Tem gente que fala meio, mas outros pronunciam Maio. A clínica hoje, que é uma das grandes clínicas americanas. E lá havia um museu de higiene e medicina, que estava fazendo uma exposição na época de fotos de reconstruções de mutilados da Segunda Guerra, né, feitos muitos pela equipe do Gilles e outros mais. Mas eu, com 8 anos de idade, acompanhando meu pai e minha mãe, né, eu era filho único, fiquei encantado com as fotos que estavam ali sendo expostas, mostrando as reconstruções daqueles mutilados. Então eu decidi ali na hora, 8 anos de idade, falei para minha mãe, falei, olha, eu vou ser médico, eu já tinha pensado, já falava isso quando vendo meu pai trabalhando, né? Mas falei, eu quero formar em medicina para fazer esse trabalho. Ou seja, ali eu decidi ser cirurgião plástico, né? E essa decisão foi tão importante para mim que eu pedi à minha mãe para fazer uma fotografia minha na porta desse museu, que eu falei, aqui foi o lugar aonde eu decidi que eu seria cirurgião plástico. Aí eu estou na fotografia de calça curta, né? Aqui está Museu de Higiene e Medicina, e nesse museu foi onde eu vi e me encantei com a cirurgia plástica. Então eu compartilho isso com vocês, é uma questão sentimental minha. Bom, hoje vocês veem que a reconstrução nasal ela é feita com a mesma técnica, né, que se fazia lá na Índia, né, que aliás é uma coisa curiosa que vale a pena ser falado, que na Índia surgiu essa técnica porque era um costume lá das pessoas, né? Os maridos, quando surpreendiam a sua mulher lhe traindo, então o castigo para a adúltera era ter seu nariz cortado. Tipo assim, agora ela não vai poder trair mais ninguém, né? Só que logo um cirurgião desenvolveu uma técnica e muito marido, arrependido de ter cortado o nariz da sua mulher e precisando de tê-la novamente com aparência agradável, né, submetiam a esse tratamento e conseguiam resultados realmente muito bons e que solucionavam o problema. Eu não sei a questão do adultério se mudava alguma coisa, mas a lição deve ter sido bem aprendida. Com a evolução da cirurgia plástica, nós tivemos 2 grupos fortes de cirurgiões plásticos, principalmente por causa das 2 grandes guerras, né? Os cirurgiões plásticos dos Estados Unidos e os cirurgiões plásticos da Inglaterra. A experiência nas grandes reconstruções deu a Gilles uma experiência também boa para começar a fazer as chamadas cirurgias estéticas. Nós vamos comentar sobre essa questão mais à frente, né? Mas isso fez com que ele passasse a ser considerado um charlatão. Porque fazer uma cirurgia numa pessoa que não tinha nenhuma mutilação, apenas queria ter um perfil mais bonito, ter talvez uma mama mais confortável, rejuvenescer, foi uma decisão do Gilles de passar a fazer isso. Mas para os médicos em geral, ele que foi o grande reparador de mutilados de guerra, passou a ser considerado charlatão, né? Mas ele insistiu nisso, porque ele fazia e o fazia muito bem. Gilles passou a ter dificuldades para sustentar seu consultório, né? E também para treinar novos cirurgiões, porque muitos cirurgiões plásticos, não, eu não quero fazer isso, não, eu quero fazer as reparações. Quando a Segunda Grande Guerra iniciou, que foi de 37 a 45, né, Gilles converteu o hospital de Basingstoke, né, que era onde ele trabalhava, fazia suas cirurgias reparadoras e estéticas, num hospital de cirurgia plástica geral, né, com 120 leitos, e deu prosseguimento ao seu trabalho. Nessa época, para ter uma ideia, né, no Reino Unido haviam apenas 4 cirurgiões plásticos. E nos Estados Unidos já haviam 60.
nos Estados Unidos houve assim um interesse bem maior para o exercício da cirurgia plástica. Então, duas sociedades foram formadas nesse período. Uma é a americana, foi formada em 1931, né, American Society of Plastic Surgery, que existe até hoje, e a British Association of Plastic Surgeons, foi fundada bem mais tarde, em 1946. Observa que a diferença até nessa progressão da especialidade foi bem acentuada, né? Então, os Estados Unidos passou a ter um desenvolvimento maior da cirurgia plástica, enquanto a Inglaterra caminhava a passos mais lentos. No fim da Segunda Guerra, cirurgiões americanos passaram a vir para o Queen's Hospital para aprender com o Gillis, né, as suas técnicas. E entre esses cirurgiões, vários nomes famosos, Blair, Kazanjian, né? Esses dois, inclusive, eram esse Kazanjian, o Blair não, mas o Kazanjian era dentista em hospitais franceses, né? E ele era chamado do milagreiro da frente ocidental, porque ele fazia muitas reconstruções faciais com resultados muito bons. Tanto que ele foi autor de um livro clássico, foi o primeiro livro de cirurgia plástica que eu tive, estudei nele, né, que chamava The Surgical Treatment of Facial Injuries. Ele escreveu e publicou em 1959. Eu formei em 63, então, naquele tempo, um livro de 59, ele era bastante atual para o ano de 1963. Depois da Segunda Grande Guerra, o Gillis começou a trabalhar com seu sobrinho, né, Archibald McIndoe, né, juntos e aperfeiçoando as técnicas de reconstrução. É uma coisa interessante que o Gillis, quando ele era criança, ele teve uma queda, né, fraturou o cotovelo e isso limitava muito os seus movimentos. Com isso, é interessante que, né, a necessidade sempre faz a criatividade. Ele criou vários instrumentos cirúrgicos bastante ergonômicos, facilitando o trabalho. Tanto que hoje, até hoje, nós usamos, hoje eu já não uso mais porque estou aposentado, mas meus ex-alunos, né, continuam usando o material que leva o nome de Gillis. Em 1957, ele teve a colaboração de um cirurgião muito importante, americano, Ralph Millar, né, e publicaram um livro chamado The Principles and Art of Plastic Surgery. É um clássico da clássica especialidade, um clássico dos clássicos, né? E nele ele comenta o entusiasmo dos americanos e o desinteresse dos ingleses para com a cirurgia plástica. Nós já vimos que isso acontecia, mas é curioso. Os americanos passaram a ficar muito interessados, estudando, formando novos cirurgiões plásticos, mas os ingleses se acomodaram, não saíram muito além da cirurgia reparadora. Em 1960, Gillis estava operando uma perna estraçalhada, porque ele não abandonou a parte reparadora. A parte reparadora era o grande número de cirurgias que ele tinha, mas a estética, como sempre, dava a ele um rendimento melhor para ele sobreviver e subsistir. Ele teve ele teve o AVC, com isso foi obrigado a parar, e um mês depois ele faleceu com 78 anos de idade. Bom, aqui eu proponho, né, as pessoas que quiserem descansar, fazer uma pausa, pode parar nesse momento e aí teria duas possibilidades, né? Pode fazer um pequeno intervalo, é só dar a pausa no aparelho que estiver assistindo esse vídeo e ao voltar é só reiniciar que vai recomeçar nesse local exato, não precisa de ficar procurando onde foi que parou. Agora, quem quiser interromper para ver o restante em outro dia, desliga o aparelho, sai do YouTube e quando voltar, é só voltar nessa mesma tela que vai pegar onde havia parado antes. É uma facilidade que eu deixo para vocês. Mas, para quem quiser, vamos continuar.
Na segunda parte da história da cirurgia plástica, eu quero contar a parte da cirurgia plástica no Brasil. Ela surgiu, né, praticamente em 1930, quando foi montada a primeira unidade de cirurgia plástica na Santa Casa de Misericórdia. Portanto, em São Paulo é que nasceu a cirurgia plástica no Brasil. Em 1949, né, também em São Paulo, foi criada a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que hoje é uma das maiores sociedades em número e em qualidade, né, no mundo inteiro, competindo par e passo com os Estados Unidos. Essa aqui é o Rebelo Neto, que foi praticamente o fundador, né, da cirurgia plástica no Brasil, nessa unidade de cirurgia plástica na Santa Casa de São Paulo. A cirurgia plástica, ela começou, nós estamos vendo, né, na década de 30 e 40, mas ela era feita porque havia os casos de queimadura, de fissura labial, fissura palatina, uma série de as reconstruções necessárias por acidente. Então, ela em Minas Gerais, aqui eu vou resumir Minas porque é onde eu convivi, eu tive mais vivência, posso falar com mais conhecimento. Mas nos outros estados do Brasil, com certeza, também existiram essas pessoas, né? Elas eram geralmente feitas por cirurgiões gerais e por ortopedistas. Em Minas Gerais, o primeiro cirurgião a fazer cirurgia plástica chamava Walter Gonçalves. Mas o professor Luiz Andrés Ribeiro de Oliveira, que era professor de cirurgia da Faculdade de Medicina, foi meu professor. Antônio Otaviano de Almeida, também meu professor na Faculdade de Medicina. Eles faziam muitos procedimentos que hoje cabem ao cirurgião plástico fazê-los. Os primeiros trabalhos científicos realizados por cirurgiões plásticos foram, muito precoce, em 1842. Né, na Bahia e no Rio de Janeiro, que eram as duas únicas faculdades de medicina que existiam no Brasil ainda, nessa época. Né? Então, fissuras labiais, rinoplastia, tratamento de ferida e queimadura foram abordados nesses trabalhos dos anos 1800. Em 1930, Rebelo Neto criou a unidade de cirurgia plástica na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Ela é considerada a pedra fundamental da especialidade no Brasil. Né? Porque esses trabalhos que a gente falou lá da Bahia, do Rio de Janeiro, nos anos 1800, início de 1900, não eram cirurgiões plásticos que faziam, eram cirurgiões gerais, ou ortopedistas, ou o que fosse, que, fazendo aquela cirurgia, publicavam trabalhos mostrando como estavam cuidando daqueles casos. Mas em 1930, foi criada, então, a primeira unidade de cirurgia plástica na Santa Casa. Então, isso se tornou a pedra fundamental da especialidade. Né? Os discípulos do Rebelo Neto, aquele que eu mostrei na fotografia inicial, foram Alípio Pernet, que foi o primeiro cirurgião de mão no país, né? Álvaro Duarte, Vitor Espina e Vladimir do Amaral, 3 grandes nomes da cirurgia plástica brasileira, porque eles deram todo o impulso à especialidade nos seus serviços, todos eles dentro de faculdades. A América do Sul já tinha vários cirurgiões plásticos, né? Então, em 1940, resolveram fundar a Sociedade Latino-Americana de Cirurgia Plástica. E, no ano seguinte, no Rio de Janeiro, realizaram o seu primeiro congresso. Quem foi o fundador dessa Sociedade Latino-Americana foi um brasileiro, o professor Antônio Prudente Meirelles de Moraes, de 1906, viveu entre 1906 e 1965, e que se dedicava à cirurgia do câncer e da lepra, das lesões deformantes da lepra. E ele se associou a um cirurgião plástico argentino, que era o grande nome também da época, o Dr. Ernesto Malbec. E esses dois,
então movimentaram e fizeram essa sociedade latino-americana. Na foto aqui do lado, a gente vê o grupo, né, que constituiu essa sociedade. Foi essa aqui a fotografia feita no dia da reunião desses cirurgiões plásticos do Brasil, da Argentina e de outros países, que deu origem, então, a essa sociedade. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela foi fundada em 1948. O professor Rebelo Neto, né, ele percebendo que havia já vários cirurgiões plásticos exercendo atividade no Brasil, então reuniu esses cirurgiões e fundou, no dia 7 de dezembro de 1948, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E os seus discípulos e os do professor Antônio Prudente e outros formados em outros serviços passaram a ser os seus primeiros membros. E aqui nós temos toda uma relação, não há razão para citar um por um, quem quiser depois pode olhar com calma essa figura. E aqui a ata de fundação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que hoje, como eu disse, é a primeira ou segunda maior sociedade da especialidade no mundo, né, competindo com os americanos. Eu vou citar aqui rapidamente alguns presidentes da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque eles foram muito importantes para o desenvolvimento da especialidade. O primeiro, Rebelo Neto, que nós já falamos antes e repetimos agora, ele foi o primeiro presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né, entre 49 e 50. Outros o sucederam, mas um outro nome importantíssimo para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e para a Cirurgia Plástica Nacional foi o Vitor Spina, que era do Hospital das Clínicas de São Paulo. Eu tive a felicidade de participar do seu serviço, das suas aulas, dos seus cursos, e nos tornamos bons amigos à distância, mas na especialidade, e o Vitor Spina era realmente um cirurgião plástico muito hábil, principalmente na parte da cirurgia reparadora. Ele dava muita ênfase à cirurgia reparadora, que ele dizia, isso é a cirurgia plástica. A cirurgia estética ele fazia também, mas não como a sua opção principal. O primeiro Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica aconteceu em 1956 em São Paulo, né? Aqui estão os cirurgiões, é interessante ver toda a vestimenta, né, que eles usavam na época. E aqui nós temos, nesse canto aqui, um cirurgião plástico muito importante para nós, que é o Dr. Fábio Rabelo. Foi o primeiro cirurgião plástico em Minas, assim, com dedicação exclusiva à especialidade. E ele foi para a Inglaterra e, quando ele foi, outros cirurgiões plásticos já estavam surgindo e a especialidade foi crescendo no nosso meio. Mas ele participou do primeiro Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica. Tratamento de queimados é uma parte muito importante da cirurgia plástica e hoje está praticamente se separando, tornando-se uma especialidade própria, apesar de que muitos fazem as duas coisas, né? Mas a maioria dos cirurgiões plásticos mais jovens estão se dedicando a outra área. Nós vamos falar nisso depois. Mas o tratamento de queimado era uma parte fundamental. O serviço do professor Vitor Spina, ele tinha lá o professor Ari do Carmo Russo, que foi o pioneiro no Brasil e na América Latina, né? E um dos pioneiros no mundo como especialista em queimadura. E ele não fazia cirurgia estética, ele não fazia cirurgias reparadoras que não fossem relacionadas com queimadura. Ele tratava de queimados. E ele publicou o primeiro livro, né, de tratamento de queimados em 1967, que eu tive, foi onde eu comecei a estudar a parte de queimadura. Quando ele depois deixou, aposentando, quem assumiu o serviço dele foi o professor Raul Couto Sucena, né, que foi um grande amigo meu, e nós trabalhamos juntos em várias
oportunidades dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, como a gente vai falar mais à frente. Os dois, tanto o Arido Carmo Russo quanto o Raul Costa Sucena, eram do Hospital das Clínicas de São Paulo, que a gente chamava o HC lá de São Paulo. Em dezembro de 1961, ocorreu o famoso grande incêndio do circo de Niterói. Era um circo que estava armado em Niterói e o circo lotado. Parece que 2 pessoas, ou uma pessoa que tinha sido dispensado, um funcionário do circo, ele, em vingança, resolveu hastear fogo na lona do circo. Naquele tempo, a lona era altamente inflamável e as condições eram precárias na questão de prevenção de incêndio, que não se pensava muito nisso. Então, nesse incêndio, morreram 503 pessoas. E conta-se, né, que não morreram mais e não se queimaram mais porque um elefante do circo, e ele desesperado que estava lá na arena, lá, e a hora que viu pegar fogo, ele saiu com todo o seu peso, a sua força, e arrebentou uma saída do circo, e por ali muitas pessoas conseguiram escapar. Mas a tragédia foi enorme. Foram mais de 1.000 pacientes queimados, né? E 503 faleceram. Nessa época, o Ivo Pitangui era cirurgião plástico em São Paulo, no Rio de Janeiro. O Ivo Pitangui, que estudou em Belo Horizonte, ele é mineiro. Depois ele foi para o Rio de Janeiro e concluiu o seu curso de medicina no Rio de Janeiro e começou a fazer cirurgia plástica. E ele tinha era um cirurgião de uma habilidade muito grande, e ele tinha, vamos dizer, já um nome bem conceituado no Rio, e ele então foi chamado e ele assumiu, né, a assistência desses queimados, fazendo a distribuição para serviços, para hospitais, que não existiam serviços de queimados, né, vamos dizer assim, padronizados em lugar nenhum. Então, ele que fez esse trabalho de distribuição, e ele, com isso, tornou-se mundialmente conhecido. É interessante, muitas pessoas pensam no Pitangui somente como grande cirurgião das estrelas, cirurgia estética, mas o que o fez ficar mundialmente conhecido foi exatamente esse incêndio do circo de Niterói, porque ele coordenou todo o tratamento desses queimados. Imagino que deve ter sido uma coisa realmente terrível, né? Em Minas Gerais, em 1971, eu trabalhava no pronto-socorro, chamava de HPS, né, que era Hospital de Pronto-Socorro, e ele era ligado à Secretaria de Segurança, não era ligado à Secretaria de Saúde. E ele funcionava no hospital hoje Maria Amélia Lins, lá perto do atual pronto-socorro, mas ali próximo, e é um hospital hoje comum. E eu entrei para trabalhar nesse hospital em 1957. Fui porteiro do hospital durante o ano de 57. No ano seguinte, eu passei no vestibular, entrei para a Faculdade de Medicina e fui, então, trabalhando. Passei em laboratório, passei para o banco de sangue, depois passei para o ambulatório. Fui residente do hospital durante um ano, em 63, quando eu me formei, e depois fui admitido como médico do hospital. Em 1971, o Dr. Rubens Guimarães, que era o diretor do hospital, que esse aqui no corredor eu estou mostrando, está andando entre o secretário de Segurança Pública na época, que era o responsável pelo pronto-socorro na área do governo, e eu, né, que caminhando ao lado dele, mostrando o serviço de cirurgia plástica que o Dr. Rubens me pediu para criar e chefiar. Então, em 71, nós criamos o serviço de cirurgia plástica no chamado HPS. E nesse serviço, 4 anos depois, né, houve uma reforma grande no hospital. Lá tinha uma capela grande, e essa capela foi retirada, porque as irmãs que estavam lá foram para outros locais. Então, essa área da capela eu requisitei, e o Dr. Rubens Guimarães me cedeu para montar um serviço de queimado. E foi onde eu criei
o primeiro serviço de queimado, né, em Minas Gerais e praticamente o terceiro do Brasil, porque o primeiro foi do Ari do Carmo Russo lá em São Paulo, depois o Pitangui organizou o serviço com a experiência do circo, e a terceira unidade de queimado formada no Brasil eu tive essa satisfação de tê-la feito, e foi a primeira vez que nós criamos banheiras para dar banho em queimado, que é coisa que não se fazia, né? O banho de queimado era colocado, às vezes, com muita dificuldade, ia na cadeira de roda, entrar debaixo do chuveiro, e era extremamente doloroso. Eu já fiz as banheiras numa altura mais elevada, de forma que o enfermeiro que ia dar banho no paciente, ele não saía, porque lá era muito comum, o enfermeiro que trabalhava queimado, com pouco tempo ele estava tendo que ir para fisioterapia, fazer tratamento com problemas de coluna, porque a banheira era a banheira comum das casas e tudo. Então eu fiz as banheiras altas e a gente podia dar banho no queimado, era mais confortável para o paciente e mais seguro para o funcionário que estava cuidando dele. Então esse serviço de queimado funcionou muito bem durante algum tempo. Depois, o Hospital João 23, né, foi construído, eu vou depois mostrá-lo todo, ele foi construído, e primeiro fizeram a parte horizontal. Enquanto estava a parte só horizontal funcionando, não tinha parte de internação, o serviço de queimado continuava lá no Hospital Amélia Lins, que a gente chamava carinhosamente do HPS, que era Hospital de Pronto-Socorro. Aí depois, quando construíram a parte vertical do Hospital João 23, né, foi então os dois serviços, a da cirurgia plástica de queimado que eu tinha criado lá no Amélia Lins, no HPS, foram transferidos para o João 23. E aí já foram outros cirurgiões plásticos que assumiram toda a organização desse serviço, mas ele era aquele serviço que nós havíamos construído e organizado lá, feito a sementinha básica dele. E hoje esse serviço está no Hospital João 23, muito bem equipado, ocupando 2 andares do hospital, e é uma referência sul-americana hoje no tratamento de queimado. A fotografia de baixo mostra outra vez o Dr. Rubens Guimarães, agora já com secretário de saúde, porque isso já em 75 já estava, o pronto-socorro já estava fazendo parte da Secretaria de Saúde, já não era mais da Secretaria de Segurança. E aqui nós temos o Dr. Murilo Cota Barbosa, que era um dos diretores auxiliares, e o diretor-geral, que era o Dr. Rubens. E aqui o secretário de Saúde, eu dando explicação para ele sobre o serviço de queimado que a gente estava acabando de inaugurar. E foi o secretário Faria Tavares. Mas foi, vamos dizer assim, uma experiência muito boa, porque resolvemos problemas de queimados que não se resolvia tão bem anteriormente. O Hospital João 23, que aqui está apresentada, a foto dele, do novo, né? O outro, nosso era bem menorzinho. Ele foi inaugurado em 1973, na sua parte horizontal, só de ambulatório. E depois, em 1977, acabaram de construir a parte vertical, e aí estão todas as unidades de internação, e o serviço de queimados foi inaugurado em 1978. E como eu disse, hoje ele ocupa 2 andares e tem uma estrutura que é referência para a América do Sul. Outros presidentes da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que tiveram atividade marcante foram, por exemplo, o professor Ricardo Barudi. Ele foi presidente da sociedade entre os anos 71 e 72, né? E ele ele era muito dinâmico, muito competente, um excelente cirurgião de Campinas, né? Mas ele fez um avanço muito grande para a cirurgia plástica no seu reconhecimento mundial.
Logo depois, né, alguns anos depois, em 75, 76, assumiu a presidência da sociedade o Dr. Paulo Marques de Souza, do Rio de Janeiro. E também foi um presidente muito eficiente, muito bom, e ele me convidou, fiquei muito honrado, me convidou para presidir a comissão científica da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e 2 anos depois eu assumi também, ficando nos dois setores, a comissão de julgamento de títulos de especialista. Então era minha função fazer exame de todos os cirurgiões plásticos que queriam filiar-se à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para ver se eles tinham condições de ser titular ou não. Quer dizer, entravam como aspirante e depois passavam a titular quando faziam os seus exames. E nós fizemos muitas mudanças nisso, vou falar um pouquinho disso depois. E depois, na comissão de título especialista, eu examinava os titulares que faziam um exame para ver se eles podiam receber o título de especialista. Foi também um período muito rico para a minha experiência e também, eu acredito, para a própria sociedade. A formação do cirurgião plástico no Brasil, né, ela teve uma série de mudanças. Na década de 70, né, a especialização ela era muito solta, né? Nos anos 60, praticamente, não tinha nem residência, né? A residência era, vamos dizer assim, substituída por uma coisa que a gente chamava de cupinchar. Então, eu queria fazer cirurgia plástica, eu procurava um cirurgião plástico mais experiente, né? E me propunha acompanhá-lo. E era um acompanhar responsável, porém voluntário. E eu ficava 1, 2, 3 anos, dependendo do que a pessoa achasse. Eu fiquei com o Dr. Orlendino Prados, que foi um dos cirurgiões plásticos mais antigos também lá de Belo Horizonte, veio logo depois do Fábio Rabelo, né? E eu fiquei com ele durante 2 anos, aprendi muita coisa com ele, né? E então, assim que se formava. A cirurgia geral era sempre exigida, mas contava-se, inclusive, a cirurgia geral que a gente fazia durante o 6º ano. A gente, junto com a residência do 6º ano, a gente também cupinchava um cirurgião geral para ter o treinamento, porque era importante saber cirurgia geral para poder fazer a cirurgia plástica, porque ela era uma especialidade cirúrgica. Então, para fazer uma especialidade, era necessário fazer a base. Na década de 80, né, foi estabelecido, então, aí já tinha as residências, já oficiais, já reconhecidas pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e a exigência era 2 anos de cirurgia geral depois de formado, e 3 anos de cirurgia plástica depois dessa residência. Então, é o que prevalece hoje ainda, né? Então, pode-se ver, o curso médico são 6 anos, é necessário que a pessoa quer fazer cirurgia plástica, fazer mais 2 anos de cirurgia geral, depois mais 3 anos de cirurgia plástica. Então, isso significa um período de formação para até a pessoa poder se credenciar como especialista de 11 anos. É uma formação longa, mas muito necessária para que haja qualidade dos profissionais. A formação só em serviço credenciado, né, passou a ser mais à frente, também acabou, aquele negócio de cupinchar, acompanhar, aquilo já não valia mais nada. A formação tinha que ser, como é hoje, né, só em serviços credenciados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ela credencia um serviço que apresenta toda uma documentação mostrando que eles têm realmente condição de ensinar cirurgia plástica para a pessoa. E o candidato que quiser fazer a residência ali tem que já vir com o certificado de 2 anos da cirurgia geral com um outro cirurgião geral. Hoje, nós temos mais de 100 de serviços credenciados no Brasil. O número de cirurgiões plásticos, depois nós vamos falar sobre isso, tem crescido muito, né? E com isso os serviços credenciados também têm que aumentar. Nos anos 75 a 78, como eu já disse, eu fiquei à frente das comissões científica e examinadora de especialista.
E o que eu fiz nesse período, que eu falo que foi um período muito rico para a gente melhorar a qualidade de formação? Primeiro, mudamos a forma dos exames, né? Porque antes fazia os exames, era uma coisa muito, vamos dizer assim, sem uma definição do que ia ser pedido, o que não ia, e acabava havendo favorecimento de alguns candidatos e bloqueios de outros. A política sempre, infelizmente, sempre existiu no Brasil em todas as áreas, inclusive na própria medicina. Mas quando entrei, eu fiz questão de acabar com isso. O exame tinha regras bem definidas, programa bem definido, e os exames eram feitos de tal forma que não haveria condição de fazer nem favorecimento, nem bloqueios. Tanto que uma coisa que eu fiquei um pouco muito bem lembrado por alguns e mal lembrado por outros, a minha comissão, porque não era eu sozinho, eu tinha um grupo de cirurgiões plásticos de todo o Brasil que me ajudava nos exames e tudo. A minha comissão, que dirigia, né, tinha um índice de reprovação nesses exames de 40% a 50%. Era alto. Porque o pessoal estava acostumado, né, quando eles vieram fazer, fazia do jeito que quisesse. Trabalhei com fulano, com Beltrano, isso para mim não tinha o menor significado. O exame tinha que ser feito, era um exame de currículo e também de conhecimento. Então, isso aprimorou muito a entrada dos novos cirurgiões plásticos. Nós criamos um manual do candidato, porque não havia uma regra estabelecida. Eu gostava de trabalhar bem dentro das 4 regras do manual, né? Porque saindo daquilo, virava bagunça. Então, o manual existia e todo candidato recebia esse manual com antecedência. Ele não podia alegar que ele não sabia que ia ter que fazer isso ou fazer aquilo. Para fazer o exame, ele precisava do manual. Tanto que esse índice de reprovação, que no início era muito alto, foi caindo progressivamente, porque as pessoas já entravam bem preparadas e sabendo como seria o exame. O exame era rigoroso e, principalmente para o título especialista, era exigido prova prática, prova teórica e uma prova oral semiprática, né? A gente tinha recursos para a gente simular situações, mas com isso a gente podia avaliar se a pessoa tinha feito apenas um decoreba, né, da teoria, mas se ele sabia aplicar aquela teoria realmente. Então, os exames eram feitos com muito rigor, mas com muito respeito. E outra coisa importante, muitas vezes os candidatos, né, faziam o exame, ficavam desesperados, querendo saber se passou ou não passou. E o exame sempre era feito no primeiro dia do Congresso Nacional. Então as pessoas iam para o Congresso, faziam os exames, mas depois tinha que ficar até o final, porque o resultado dos exames só saía no último dia. Pregava-se a relação dos aprovados e reprovados, e os examinadores iam para casa, para não haver, né, problema de reclamação. Eu acabei com isso. O exame era feito no primeiro dia e na tarde daquele mesmo dia nós trabalhávamos o dia todo para poder liberar e no primeiro dia do Congresso já estava o resultado pregado lá na parede. Ou seja, as pessoas não tinham que ficar passando um congresso inteiro estressado sem saber se havia passado ou não. Então, isso para mim foi uma contribuição boa que eu e a minha equipe que trabalhou comigo fizemos. Nós temos hoje um número elevado de cirurgiões plásticos, né? Vocês viram na parte de baixo os números. E uma outra coisa importante que nós fizemos também na cirurgia plástica foi um grupo de 6 cirurgiões plásticos que estão aqui nessa primeira figura. Está o Dr. Valdir Galvão, Dr. Antônio da Rocha, Dr. Leopoldo de Castro e Silva, Dr. Jairo Guerra e Dr. Maurício José de Oliveira. Alguns já nos deixaram, mas eu aqui na ponta. Nós construímos um hospital, aqui é um hospital
não era grande demais, era pequeno, mas era só para cirurgia plástica, mas nós pegamos uma casa de um pavimento, construímos o segundo pavimento sem nenhuma adaptação. Nós tínhamos 5 apartamentos, nós tínhamos 3 enfermarias no primeiro andar, que eram quartos grandes, a gente tinha enfermaria para 6 leitos cada uma, um para homens, outro para mulheres, outro para criança, e 2 salas de cirurgia num centro cirúrgico muito bem equipado e organizado. Esse hospital funcionou por 12 anos, mas depois problemas surgiram que nós tivemos que acabar com ele. Mas foi um marco, porque nós tínhamos também ali a formação de cirurgiões plásticos, nós dávamos cursos teóricos e que vinham residentes de todos os outros serviços de Belo Horizonte para assistir às nossas aulas. Os outros também, os cirurgiões plásticos de outros serviços eram convidados para dar aula. Então, foi um marco na cirurgia plástica de Belo Horizonte, sem dúvida nenhuma. O hospital ficava perto de onde é hoje o Minas Tênis Clube, né, onde era e continua sendo o primeiro Minas Tênis Clube, na Rua Espírito Santo, esquina de Antônio Albuquerque, no bairro Santo Antônio. Foi um período muito, muito agradável. Nós crescemos bastante, porque a gente tinha as aulas, estudávamos muito, frequentávamos muito cursos e congressos, então e publicamos muito trabalho também. Eu, graças a essa experiência toda aí, eu consegui publicar em revistas brasileiras e estrangeiras uma centena de trabalhos científicos. Outro presidente também muito eficiente, não que os outros não foram, mas alguns que eu tive uma ligação mais próxima com eles é que eu estou colocando. Aqui o Sérgio Carreirão, do Rio de Janeiro, né, que foi presidente de 2004 a 2005. Ele me convidou para ser o editor-chefe da Revista Brasileira de Cirurgia Plástica. E eu o fui de 2004 a 2007. Né? Em 2007, eu entreguei o cargo para outro colega. Mas foi um período também muito bom que nós pudemos dinamizar a Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, visando a sua indexação, porque a revista era uma revista só nacional, e dessa maneira ela passava a ser conhecida no mundo inteiro. Começou o caminho dessa internacionalização exatamente nessa época. Em 2005, foi criado o prêmio, a sociedade tinha prêmios que ela dava em todo o Congresso Nacional. O nosso congresso são anuais. Então, em todo o Congresso anual, dava-se prêmios a diferentes setores, né, da especialidade. Então, 2 prêmios foram criados em 2005. O prêmio para cirurgia crânio-maxilofacial. Era dado para os melhores trabalhos, o melhor trabalho, não os melhores, era né? O melhor trabalho naquela área ganhava o prêmio. E eu fui contemplado com muita honra, né, ter meu nome dado ao melhor trabalho apresentado no Congresso de cirurgia experimental. Então, eu sempre gostei muito de ciência, gostei sempre muito de publicação, e publiquei vários livros e tudo. Então, eu acho que foi o fruto desse meu esforço que fez com que a diretoria, né, desse o prêmio Silvio Zanini para o crânio-maxilofacial, que era um grande cirurgião crânio-maxilofacial, e o outro prêmio de cirurgia experimental colocado no meu nome. Em 2010 e 2011, nós tivemos o primeiro cirurgião plástico mineiro assumindo a presidência da sociedade. A presidência da sociedade era sempre muito, muito disputada. E normalmente era cirurgiões de São Paulo, depois Rio, depois Rio Grande do Sul, os que mais conseguiam se eleger para esse cargo tão honroso. E nesse período, 2010, 2011, Dr. Sebastião Nelson de Guerra, caríssimo amigo meu, né, ele foi eleito e fez também um mandato muito bom, e a sociedade continua na sua caminhada. Bom, alguns fatos significativos para a cirurgia plástica, eu acho que ele deve ser
citados, porque muita coisa mudou ao longo desses anos. Quer dizer que a cirurgia plástica no Brasil começou mesmo lá pelos anos 50. Então, ela hoje está com 70 e poucos anos, então já está bem madura. Nesse meio tempo surgiram as próteses de silicone para mamas, que foram criadas pelos professores Frank Gero e Thomas Cronin, em 61, no Texas, em Houston. Eu tive a felicidade de fazer um período de estágio com o Dr. Cronin, em 67, um cirurgião e uma pessoa fantástica, formidável, né? E eles que criaram essas próteses. Elas foram criadas basicamente para fazer as remoções de glândula em pessoas com potencial de ter um câncer mamário, e tirava-se a glândula e colocava a prótese. Mas depois ela passou a ter outras indicações. Ela passou a ter indicação mais estética para aumentar o volume de mamas, e assim tem sido. Os expansores tissulares foi criado pelo Radovan em 1975. Era uma bolsa de silicone que a gente ia insuflando para ganhar pele, para distender pele, para fazer retalhos e fechamento de feridas. A cirurgia maxilofacial, ela foi também uma parte muito forte. Eu fiz muito no pronto-socorro, porque no pronto-socorro a gente tinha, principalmente quando os carros não tinham cinto de segurança, as pessoas tinham acidente, batiam o rosto no painel, quebrava os ossos da face, mas aos poucos, né, os dentistas foram entrando nessa área e os cirurgiões plásticos mais jovens foram se retraindo, preferindo ficar mais no campo da estética. Com isso, hoje a maxilofacial praticamente é realizada por poucos cirurgiões plásticos. A cirurgia de mão, né, foi também uma parte muito importante. Eu fiz muita cirurgia de mão no pronto-socorro, que era uma parte essencial dos acidentes, né? Mas quando chegou o Dr. Arlindo Pardini, um cirurgião, um ortopedista que se especializou em cirurgia de mão e é hoje um dos grandes nomes da cirurgia de mão mundialmente, né? A sua equipe foi sendo formada e eles dedicando muito a essa área, também acabou sendo abandonada pela cirurgia plástica. Hoje, poucos cirurgiões plásticos fazem alguma coisa de cirurgia de mão. A lipoaspiração surgiu em 1980. No Brasil, um cirurgião do Rio de Janeiro, chamado William Bonhotti, ele começou a fazer, mas nunca publicou nada. Então, ele não ficou uma marca na lipoaspiração, a não ser para aqueles que conviviam com ele, como eu convivi muito tempo e conhecia o serviço dele. Mas em novembro de 80, no Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica em Fortaleza, veio um cirurgião francês chamado Ilou, que é aquele que estava fazendo, vamos dizer assim, a divulgação ampla da lipoaspiração. Então, ela foi apresentada lá, foi inclusive como tema livre, não foi nem apresentador oficial. Mas aí chamou a atenção de muita gente. A maioria criticando e dizendo que isso é loucura, não vão fazer nada disso não, que isso aí não tem sentido. Em 1983, eu, mais o Juarez Avelar em São Paulo e o Ricardo Barudi em São Paulo, começamos a fazer, eu ia fazer uma cirurgia de abdômen, a peça que a gente tirava, o abdômen grande, eu fazia uma lipoaspiração naquela peça para ver como é que funcionava a coisa. E acabamos descobrindo que ela era realmente ela era realmente um procedimento interessante e importante. E nós publicamos os primeiros trabalhos no Brasil em 1983. E hoje é uma das cirurgias mais realizadas pela maioria dos cirurgiões. Preenchimentos subcutâneos. Antigamente se usava parafina, mas dava muito problema. Depois passaram a usar silicone oleoso, também dando problema. Hoje faz mais enxerto de gordura, usa-se ácido hialurônico e algumas outras substâncias, mas algumas são condenadas e não devem ser usadas. É um tratamento muito discutido, mesmo porque, às vezes, a gente vê graves deformidades faciais por excesso de preenchimentos
com o nome de harmonização facial. Eu chamo de desarmonização facial. O transplante capilar começou em São Paulo com o Dr. Munir Cury e em Minas, o Dr. Carlos Eduardo Leão, entre mais os outros dois, foram os que mais fizeram e hoje dominam bem a técnica, e a técnica que era bem grosseira, eles fazem muito bem, com resultados realmente excelentes. Em 2005, alguns cirurgiões plásticos franceses fizeram o primeiro transplante facial parcial, né, tirando o rosto de uma pessoa que tinha falecido e passado, como se faz com o coração, né, e colocando uma pessoa que tinha tido o rosto completamente deformado. E com resultado razoável, mas o problema de rejeição sempre foi muito grande. Então, depois, em 2010, alguns cirurgiões fizeram mais um transplante total de face. Em alguns países fizeram algumas coisas, mas hoje a gente quase nem ouve falar mais nesse procedimento. A cirurgia reparadora, também aqui eu chamo a atenção, ela passou a ter seus especialistas muito reduzido. Muitos cirurgiões plásticos faziam só para poder adquirir o título de especialista, mas depois estão dedicando somente à cirurgia chamada estética, e principalmente a uma coisa nova que são as chamadas cirurgias minimamente invasivas. Aí dão o nome de harmonização facial, usam laser, e em si, são vários procedimentos que eu tive uma formação tecnicamente cirúrgica, essencialmente cirúrgica, eu nunca entrei nessa área, nunca me fascinou, né? E hoje tem novas tecnologias, impressora 3D para fazer prótese, engenharia genética, células-tronco, uma série de coisas. A ciência caminha e a cirurgia vai atrás. Mas é necessário que haja-se muita prudência, porque as complicações também crescem, tanto quanto os novos procedimentos. A cirurgia estética no Brasil passou a ser, vamos dizer assim, uma das mais realizadas no mundo inteiro. Para ter uma ideia, no Brasil, a última estatística que eu vi, tem quase 1.500.000 cirurgias, né? E os Estados Unidos estava com 1.300.000 e poucas mil. Então o Brasil já estava ganhando no número de cirurgias estéticas. Procedimentos não cirúrgicos, que são esses minimamente invasivos, infiltrações, outras coisas, no Brasil nós tivemos 1 milhão de casos, mas nos Estados Unidos, nessa área, eles ganham disparado, 2.630.000. Então, isso são os modismos e a gente vai vendo o que vai acontecendo. Um problema que hoje surge muito forte, e eu discuto muito, é o cirurgião plástico e a mídia. Eu sempre parto do princípio que o melhor da cirurgia é quando os seus clientes te procuram porque outros clientes recomendaram. Esse negócio de colocar matérias em rede social, jornal, televisão, mostrando até casos, o que é totalmente antiético, é muito complicado. Eu não recomendo e nunca fiz. A resolução do CRM de 2023 permite ao médico fazer divulgação dos seus trabalhos nas redes sociais e publicidade, mas preservando o sigilo do paciente, não revelando o paciente, ainda que alguns não respeitam muito bem isso e acaba tendo processo. E também permitiu nessa resolução informar preços. Eu também não concordo com isso, eu acho que o preço é uma conversa que tem que ter do paciente com o médico. E os dois têm que estabelecer de acordo com uma série de coisas, inclusive a própria condição do paciente. Vamos concluindo dizendo que a cirurgia reparadora é uma tentativa de retornar o paciente à normalidade, enquanto a cirurgia estética é uma tentativa de ultrapassar a normalidade. Quem disse isso? Sir Harold Gillis, o pai da cirurgia plástica moderna. Então, é preciso tomar muito cuidado. A reparadora é a essência da cirurgia plástica. A estética é um segmento, mas um segmento ao qual eu dou uma importância bem mais reduzida. Eu costumo dizer sempre,
Isso para mim é um princípio que eu sempre ensinei para os meus alunos. Um princípio básico que a gente tem que ter para a realização de qualquer cirurgia plástica. Respeitar e priorizar sempre a função. E só então indicar e realizar uma cirurgia plástica com objetivos estéticos. Hoje o que a gente observa é que para fazer uma correção estética, muitas vezes lesam-se funções e a pessoa fica deformada por resto da vida. A cirurgia plástica não é para isso. Ela é como dizia Gilles, é para retornar o paciente à normalidade e não para atrapalhar. Com isso a gente termina essa pequena exposição. Eu convido a todos a conhecer os outros vídeos que a gente tem no YouTube. É só colocar lá em pesquisar, digitar meu nome e vai ter acesso a todos eles. São dezenas, né? E no final de cada vídeo eu peço sempre que não se esqueça de deixar o gostei ou não gostei, porque isso ajuda a gente. E se quiser inscrever no meu canal, eu fico mais feliz ainda, assim vocês terão comunicação dos outros vídeos que vierem. Eu agradeço muito a atenção e espero que eu possa ter contribuído alguma coisa para todos que assistirem esse vídeo.